Meu nome é Daniel. Hoje presido o Grupo Steel Corp, que é um grupo formado por um ecossistema de 4 empresas. A consultora, que é a Steel Frame Construction, que é a nossa Steel Corp. A Steel Academy, que foi uma necessidade da gente montar para que a gente consiga habilitar a mão de obra necessária para esse nosso mercado tão complexo, principalmente o mercado de construção industrializada. A Steel Bank, que é um fundo e uma empresa de fomento também voltada para a construção. E a Tecnoframe, que é a nossa fábrica, da onde a gente faz toda a execução e painelização das nossas obras. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Usando uma citação do Roberto Justus, né, estou muito entusiasmada em desbravar esse mercado. Vi oportunidade gigante. Sabemos que o setor da construção civil é, por natureza, bastante conservador na adoção de novas tecnologias construtivas. Em contrapartida, vemos planos ambiciosos do Grupo Steel Corp de chegar ao final de 2025 com faturamento de 1,5 bi. Qual a estratégia do grupo para superar os desafios inerentes à introdução de novas práticas e tecnologias? Pergunta excelente. Bom, primeiro que eu tive o prazer, acho que não só eu, acho que todos nós temos o prazer de ter o Roberto Justus dentro desse nosso mercado, porque ele acaba sendo um bom garoto propaganda desse nosso setor. Então, a gente costuma dizer que o Roberto ele não está só para a Steel Corp, né? Quando a gente decidiu montar esse negócio, obviamente ele viu a capacidade e o crescimento desse setor. Só para vocês terem uma ideia, menos de 1% da construção aqui do Brasil, menos de 1% é em light steel frame e menos de 10% é industrializada. Ou seja, um mercado de 2,3 trilhões, que é o mercado de construção civil, qualquer ponto percentual a mais que a gente desenvolva, a gente tem uma chance de crescimento muito grande. Agora, como o Nico acabou de dizer, a barreira ela é uma barreira cultural. O processo de aprendizado, de uma maneira geral, ele é um processo educacional. Ele leva tempo. O que a gente tem feito muito ao longo desses últimos meses é explicado para o mercado exatamente aquilo que muitas vezes as empresas não sabem. Então, quando a gente, para vocês terem uma ideia, uma das principais verticais que nós temos no nosso grupo agora é o atendimento a construtoras. As construtoras tradicionais são os nossos maiores clientes. E você sabe disso, a gente está junto com vocês lá na MPD também. Por quê? Porque a gente faz painelização de fachada, divisão interna de apartamentos, banheiros prontos e por aí vai. Então, a gente está numa fase agora de romper essa barreira e essa resistência que é natural. Essa resistência à mudança, principalmente num setor tão conservador como é o setor da construção civil. Por isso que inovou tão pouco ao longo desses últimos anos. A Brasil Cubo foi uma referência para a gente e continua sendo de inovação, que conseguiu há 10 anos atrás desbravar o mercado, entendendo que esse era um caminho sem volta. E a gente acredita que com essa força do mercado, a gente costuma dizer o seguinte: nós todos lutamos pelo mesmo mercado. Esse mercado de construção industrializada, o Nico, o Ricardo, com o Brasil Cubo, a gente tem que se fortalecer enquanto setor. E nós não tem nós contra eles. Então, o que a gente acredita e o que a gente tem feito, principalmente no setor convencional também das consultoras, a gente tem conseguido aumentar a nossa participação em número de projetos. Para vocês terem uma ideia de algumas inovações que a gente tem feito, pouca gente sabe, mas a gente está fazendo um estádio de futebol em Bragança Paulista, 100% em light steel frame. Isso foi uma vitória para todos nós, vitória para o Brasil Cubo, para o Nico, para nós e para todo o setor, porque à medida que a gente começa a desbravar e quebrar essa barreira cultural, a gente consegue ter um setor cada vez mais engajado com as novas tecnologias, com menos mão de obra presente no canteiro, menor exposição a intempéries, e é isso que a gente busca na construção industrializada, é levar o máximo que a gente pode da construção para dentro de uma fábrica, transportando mais obra pronta do que obra para ser produzida dentro do canteiro. Então esse é a nossa grande luta. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma meta de transformar no próximo ano de 50% a 60% das obras serem executadas dentro do canteiro, dentro da fábrica, desculpa, e não dentro do canteiro. Isso faz com que a gente aumente a nossa competitividade, que a gente consiga ter melhor preço, né? Porque quando a gente tem obras com maior execução dentro da fábrica, a nossa competitividade ela se torna muito maior, obviamente por todas as vantagens que tem uma obra industrializada, e é dessa forma que a gente imagina
desenvolver a nossa meta dos próximos anos. Ousada, mas o Roberto costuma dizer uma frase muito interessante: a gente está bebendo água de hidrante no nosso setor. Tomar água de hidrante não é fácil, porque também engasga, não mas o que a gente quer dizer com isso é: a gente tem tido uma excelente receptividade do setor de uma maneira geral. Então, quando a gente visita as grandes consultoras e os clientes de uma maneira geral, fazer um estádio para a gente, fazer prédios corporativos como a gente está fazendo, fazer data center como a gente está fazendo, que era algo inimaginado até pouco tempo atrás. Isso para a gente é uma prova de que a gente está caminhando no sentido de ter cada vez mais setor industrializado como a gente tanto imagina. Dani, vimos que estiveram recentemente em evento em Las Vegas sobre construção industrializada, como o Best Builders Conference. Quais os insights vocês trouxeram? O Brasil, de uma maneira geral, a arquitetura brasileira, a engenharia brasileira é referência no mundo, do ponto de vista de criatividade, de criação, engenharia propriamente dita. E o grande segredo que a gente tem tentado buscar para os nossos produtos é a gente criar padrão. Ou seja, a gente luta com a falta de padrão, que é uma característica da construção e da arquitetura brasileira de uma maneira geral. Para isso, a gente tem agora investido muito em escolarizar a forma de como a gente gostaria que o padrão tivesse presente nos nossos projetos. Então, quando a gente monta a Steel Academy, e dois dos cursos que nós temos na Steel Academy é na formação das arquiteturas propriamente dita, a gente quer tentar trazer essa parte acadêmica de como a gente gostaria de que os padrões fossem cumpridos sem perder o senso estético ou a criatividade que o arquiteto tem, para que a gente pudesse ter mais competitividade nos nossos produtos. Acho que os grandes insights que vêm de feiras como essa, principalmente do mercado americano, eu tive a chance de visitar a Boxball, que é a empresa lá do Elon Musk, que é uma das investidas dele, é o padrão. Óbvio, para a gente que está acostumado com a arquitetura e com a engenharia, como a gente enxerga aqui no Brasil, você entra numa casa daquela, que ele desdobra para cá, desdobra para lá, você fala, está faltando muita criatividade aqui. Mas o americano sobra o pragmatismo, né? Aquele é o melhor produto, o custo-benefício que ele pode oferecer e vai vender dezenas e milhares de casas e ponto final. Obviamente, o que a gente tenta fazer aqui no Brasil é unir essa capacidade de padronizar e criar padrão, propriamente dito, com a inovação e a tecnologia que já é muito presente nos nossos mercados. Então, o que a gente traz de um evento como esse é a capacidade que a gente tem de tentar fazer com que a gente consiga ser mais competitivo dentro de um cenário de não competitividade que nós temos por conta da ausência de padrão. Então, a gente, fazendo casa de alto padrão, é uma casa diferente da outra. Então, o que a gente tem focado cada vez mais são nos condomínios horizontais, porque a gente ganha na repetição. A repetição traz para a gente uma vantagem competitiva muito grande. Então, a gente está tentando, numa visita como essa, criar e formatar melhores padrões na nossa construção. Como o tema inteligência artificial está sendo tratado dentro das empresas e qual a visão a médio e longo prazo? A gente tem um projeto nosso que é o Porto Fino. É um projeto que são 340 casas aproximadamente de alto padrão. Projeto do Gui Matos com o Buller Max de paisagismo. E ali o cliente pode optar, por meio da jornada do cliente, pela inteligência artificial em 4 tipos de fachada e algumas customizações internas das suas casas. Mas também é uma agenda que a gente ainda não explorou da forma como nós gostaríamos. Esse é um projeto piloto que a gente está tocando agora junto com a REAG. A REAG ela adquiriu 30% da nossa empresa no ano passado. A REAG é o maior fundo de investimento, tem 210 bi on the management aqui no Brasil, de fundos de gestão. E eles estão investindo bastante na área de incorporação com a Redevco, que é uma incorporadora que eles desenvolveram. E eles são muito antenados com esse tipo de tecnologia. Então, a gente acredita que a escalada da inteligência artificial ela vai ser muito grande e a gente está começando a ficar mais atento com esses próximos passos da inteligência artificial agora. Acho que uma mensagem final, eu queria voltar até numa pergunta que você fez sobre o mercado popular, né? A gente acabou de desenvolver um modelo, mockup. Entregamos na semana passada 3 módulos habitacionais para CDHU e a gente está entrando agora no mercado popular. Só para você ter uma ideia, o mercado popular é um mercado que a gente não imaginava no nosso BP do ano passado. Então, a gente está muito feliz em poder chegar nisso. Como é que a gente chega nisso?
Esses últimos 3 anos, a gente costuma dizer que os últimos 5 anos se desenvolveu mais tecnologia, né, na nossa área do que nos últimos 20 anos. Né? Então, o que a gente tem conseguido fazer a gente tem conseguido fazer obras cada vez mais tecnológicas. Então, o desenvolvimento tecnológico faz com que a gente use menos aço por metro quadrado. Quando a gente usa menos aço por metro quadrado, a gente torna o nosso negócio muito mais competitivo. E a gente tem conseguido entrar no mercado popular fazendo casas abaixo de R$2.000 o metro quadrado pronta em La Enxofran. E isso é uma inovação também para o nosso setor, né? Muito bom. Bom, então acho que com a mensagem final, eu acho que inovar é isso, né? É a gente sempre pensar numa forma diferente de fazer aquilo que já vem sendo feito, mas de maneira melhor, de maneira mais adaptada. Queria agradecer a presença de todos. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de mercado, que é cada vez buscar mais inovação, romper essas barreiras, quebrar essa cultura, que muitas vezes é uma cultura baseada na falta de conhecimento total, e que a gente, juntos, a gente pode potencializar ainda mais a comunicação e fazer com que esse mercado mude. Já estava na hora, esses métodos arcaicos de construção que vinha se arrastando até agora, a gente percebe agora uma guinada muito grande, como se fala e como se intensifica tudo isso. E eu acho que isso é fruto desse momento que a gente está vivendo, de empresas como essas, como a NOA, como a Brasil Cubo e tantas outras, a Steel Corp, que tem coragem de empreender num setor como esse, investir milhões em fábrica, investir e abrir parte do nosso capital para fundos de investimento, para sócios estratégicos, para que a gente consiga potencializar ainda mais o mercado. Então, Carol, obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês aqui. Eu sou um fã da MPD, você sabe disso, e não só fã da MPD, mas fã de um universo que cria inovação como esse daqui do Cubo. Então, obrigado pelo convite.